Então, aqui a gente vai apresentar a aula sobre frações parciais, né, que é um dos conteúdos que vocês vão trabalhar em algumas das questões que eu passei na lista. E aí essa apresentação vai ficar disponibilizada também no ambiente. Enfim, né, a gente vai ver como é que a gente trabalha esse tipo de fração de polinômios, né? É o nome basicamente de como a gente faz decomposição de frações desse tipo, onde em cima a gente tem no numerador, a gente tem um polinômio, embaixo a gente tem um polinômio também, né? Ou seja, o numerador e o denominador. E aí a gente vai normalmente decompor essa fração em um somatório de frações de primeiro grau, embaixo, né? Ou frações de primeiro grau mais frações de segundo grau. A gente vai focar mais nessa primeira parte aqui, que é mais comum. Isso vai ser importante, especialmente no conteúdo de integral, que é lá no fim do curso, mas eu aproveitei para que a gente visse essa possibilidade já aqui. Fora isso, tem aplicações em outras áreas, né, em outras disciplinas que vocês vão ver lá para frente. E aí o que é que acontece? Basicamente, né, a gente tem esse exemplo aqui, a gente vai aprender esse conteúdo através de exemplos mesmo. Então a gente tem aqui essa fração parcial, desculpe, essa fração polinomial, e aí você já nota o seguinte, não necessariamente o polinômio que está em cima precisa ser um polinômio complexo, né, com x explícito, nada. Aqui tem uma fração onde o polinômio de cima é 1, né, você pode ver como polinômio, e aqui embaixo você tem outro polinômio. E aí a gente vai fazer essa decomposição na forma de um somatório. O que a gente faz? Basicamente, a gente fatora o polinômio de baixo. A fatoração simples desse x ao quadrado menos 1 é essa aqui, x menos 1, x mais 1. E aí a gente escreve essa fração, né, essa fração de polinômios, na forma dessa soma desses dois termos. Ou seja, cada termo está associado a um dos fatores que está presente na fatoração desse polinômio original que estava aqui embaixo. Se fosse outro polinômio, a gente vai colocar os fatores que decompõem eles. A gente vai ver depois também outro exemplo, mas esse é o nosso primeiro. Então a gente faz essa separação em soma. E aí, para descobrir os valores de A e B, para a gente saber como ela se decompõe na forma desse somatório, a gente faz a soma como a gente faria a soma de frações de modo geral. Como a gente faz a soma de fração? A gente pode, de forma bem simples, multiplicar os dois fatores aqui que estão na parte de baixo das frações, e aí a gente gera esse múltiplo comum, e a gente divide pelo primeiro de baixo, multiplica pelo de cima, o que sobra. Então, quando a gente pegar o x menos 1, x mais 1 dividir por x menos 1, sobra apenas x mais 1, que vai aparecer multiplicado por a. A mesma coisa a gente faz com o outro e dá esse fator aqui. Certo? Feito isso, a gente vai organizar. Quem tem x, o a está com x e o b está com x. Então, a mais b vezes x. Quem não tem x é o a vezes 1 e o a vezes menos 1, dá a menos b. Certinho? Então, essa fração que está aqui em cima, como a gente tem uma igualdade, tem que ser igual a essa fração que está aqui em cima. Então, a gente tem que escolher valores de a e b que no final resultem nesse polinômio 1 aqui em cima. Então, a gente vai dizer que o a mais b tem que se anular, né, já que não tem fator com x aqui, e o a menos b tem que dar 1, que é o fator livre. Quando a gente faz isso e resolve o sisteminha resultante, a gente encontra que a é igual a menos meio, e b é igual a, desculpe, a é igual a meio, e b é igual a menos meio. E aí a gente tem essa separação aqui, temos essa fração original, ela se decompõe dessa forma. Certinho? Algo bem simples, isso é o que a gente chama de fração parcial. E aqui a gente vai, como eu disse, usar no futuro quando a gente estiver fazendo integrações, mas aí a gente já está se preparando previamente. Certo? E aí, o que acontece se for um caso mais complexo, né, que tiver alguma coisa aqui que não seja um ou algo simples? Em geral, a primeira observação é o seguinte, a gente vai decompor em fração parcial quando o grau da parte de cima for menor que o grau da parte de baixo. Então, aqui, ó, não sei se vocês lembram da definição de grau de polinômio, mas basicamente você olha para a variável, né, indeterminada, e vê qual o maior grau possível que você encontra lá dentro. Então, por exemplo, isso aqui de baixo, o maior grau de x é o quadrado, né? Então, esse aqui é um polinômio de grau 2 embaixo. O de cima não tem nem x nem x quadrado, né? Ou seja, ele já começa no x, como não tem x, é como se tivesse x elevado a zero. Então, o grau do de cima é o grau zero. Certinho? Qualquer coisa vocês podem rever
esse conceito que é simples, certo? A gente não vai focar nisso nesse momento. Vocês podem pesquisar brevemente o que é grau de polinômio, é fácil de ver. Certinho, então a gente está nesse segundo caso aqui, certo? Que a gente não vai resolver até o fim, eu vou deixar como exercício para vocês, mas é um caso particular que pode aparecer, que é o seguinte: o de cima tem um grau 2, o de baixo tem um grau 2. O que é que a gente faz? Como eu disse, o primeiro, o que está em cima, o numerador, deveria ter grau menor que o de baixo. Mas aqui não tem, né? Os dois têm grau 2, então são grau igual. Se tivesse grau 3, a mesma lógica que a gente vai aplicar aqui, a gente aplicaria. O que a gente faz? Pega o de cima, divide pelo grau de baixo. Ah, mas eu não lembro nada sobre divisão de polinômios. Aí aqui até separei um vídeo para vocês assistirem. Tem diversos, né? Mas esse daqui eu achei interessante, é curto, é objetivo, e ele mostra como a gente faz divisão de polinômios. Certinho? Então vocês podem olhar aqui o link, ó, pesquisar depois. Voltando ao que a gente estava fazendo, aqui tem a nossa situação particular. E eu fiz a divisão por aquele método que você pode ver no vídeo do YouTube, desse polinômio de cima pelo de baixo. Certo? Quando eu faço a divisão, deu esse resultado. Esse daqui é o divisor, né, o que está embaixo. Esse daqui é o quociente, esse 1 é o quociente. E esse 5x menos 7 é o resto da divisão. Quando você faz divisão de polinômio, você tem a divisão estilo, a divisão euclidiana, a divisão inteira que você via no ensino básico. Inclusive, a própria divisão de polinômios é um conteúdo do ensino básico, mas nem todo mundo vê, né? Então, eu passo aqui como uma observação para vocês darem uma lida. Então, feito isso, eu escrevi a parte de cima de uma forma alternativa, onde aparecia esse x ao quadrado menos 5x mais 6. E aí eu faço essa substituição, tá vendo como isso é igual a isso aqui, pelo algoritmo que a gente aplicou. Faço a substituição, separo e simplifico. O que resulta vai ter uma parte inteira e vai ter uma parte que se enquadra no que eu falei. Agora, o polinômio de cima tem grau menor que o polinômio de baixo. E aí eu posso efetuar as minhas frações parciais. Então, aqui, ó, certo? Eu peguei esse polinômio que sobrou e fiz essa divisão, e fiz essa separação em frações parciais. Ah, mas quem é x ao quadrado, x menos 2 e x menos 3? Bem, são os fatores disso aqui. Mas quem são os fatores, né? Alguém pode perguntar, quem seriam... como eu saberia quem são os fatores aqui? Bem, basta você procurar as raízes desse polinômio de segundo grau. Nesse caso, as raízes são 2 e 3. Então, os fatores vão ser x menos 2 e x menos 3. Ou seja, se a raiz for 2 e 3, você coloca nesses fatores com o sinal trocado, né? Se fosse, sei lá, as raízes fossem 5 e 7, aí você botaria aqui x menos 5, x menos 7. Aí você poderia se perguntar também, se uma das raízes for negativa, por exemplo, a mesma lógica. Só que aí o menos da fórmula vai multiplicar pelo menos da raiz. Por exemplo, se fosse menos 1 e 2. Então você teria aqui x menos menos 1 e x menos 2. E aí o menos com menos, como você sabe, viraria mais. Enfim, aí a gente fez basicamente essa decomposição. E o processo é análogo ao que a gente viu em cima. Você vai fazer o produto desses dois e etc. Desenvolver, chegar num sistema e descobrir quem é A e quem é B. Certinho? Isso eu não vou fazer aqui, que a gente já fez um exemplo. Vocês podem ver, ou vocês veem exemplos diretamente na internet, que também tem, se vocês procurarem frações parciais, ou vocês tentam aplicar o que a gente acabou de fazer aqui. Certinho? Basicamente é isso.